Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Vamos mandando nossos aviãozinhos até aguardar a nossa convidada especial chegar. Vou mandar o convite para nós ir conversar. Boa noite, meu mentor Fernando, seja bem-vindo. Hoje o nosso bate-papo vai ser com a minha primeira mentora jurídica. Boa noite. Oi! Bem-vinda. Um prazer enorme estar aqui contigo hoje. De quem é? O meu! Ah, que bacana, estou tão feliz. Minha primeira mentora jurídica. E agora? Primeira mentora jurídica já me deu uma coisa do coração, minha Débora, linda, menina, que eu lembro de você assim, né? Mas isso já é legal, né, de ser dito. Porque sabe o que eu pensei? Quando a gente começou a pensar nessa live? É a live do afeto e da nostalgia. Sim. Que agora a gente começa. Tomara que seja bem legal. Eu espero que vocês gostem, né? Vamos lá? Sim. Vai ser sim. Então, para quem não me conhece, eu sou Débora Brasil, sou advogada, atuante aqui na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E cursei sua ex-aluna também, Andréia, um grande beijo. Ai, minha vai ter parceira. tanta gente. Então vamos conhecer quem é a Sandra Leal. Me fala um pouquinho de você, da sua carreira, aonde você mora. Olha só, sabe de uma coisa que eu quero falar para vocês, que hoje é sobre o ser mulher? Eu ando cada vez mais desapegada das formalidades. Então, eu quero mais ser livre, leve e solta. Mas quando eu me penso nesse universo jurídico, eu digo que eu sou cada vez mais mãe, cada vez mais proa. Hoje eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, porque eu sou filha dessa universidade e queria voltar. Eu adorei Passo Fundo, porque a gente vai falar disso depois, mas eu quero economizar palavras, então, mas, enfim, eu quero economizar palavras para as formalidades que não precisam ser ditas, né? Que nem precisam ser. Mas eu sou hoje integrante do corpo da Universidade Federal de Santa Catarina, que me deixa bem feliz, né? E Débora, sabe o que eu queria dizer? Você nem imagina o quão feliz eu fiquei desse convite, sabe por quê? Porque você me permitiu estar mais perto, sabe de quem? De tanta gente que me fez e me faz tão feliz na vida, sabe? Eu recebi muitas, a gente, por conta desse convite, eu recebi tantas mensagens de gente que fez parte da minha vida. E aí, eu queria dizer para vocês que eu tive por aí, eu sou Catarina, né? Mas eu tive por aí, por esses lados, e lá se foram 12 anos, da FAPLAN. Ai, meu Deus, olha que emoção pensar na FAPLAN, né? Que a gente construiu junto e produziu junto um projeto tão legal e que foi e faz parte assim do meu passeio pela vida. Então, é muito legal eu estar aqui hoje. Então, hoje o que eu sou é isso. Eu sou uma mãe, eu sou uma mulher, mãe, e estou aqui como professora da Universidade Federal de Santa Catarina. É o que vocês precisam saber por enquanto. Depois a gente conta mais. Tá certo. Então conta para nós um pouquinho da tua trajetória, da tua carreira, como você se formou aí em Santa Catarina. Olha só,
eu quero primeiro, sabe o que eu quero dizer hoje? Porque tem muita gente aqui que eu gosto muito. Olha aí, ó, tem gente entrando aí que é muito legal, né? Porque eu formei por muito tempo muita gente. Então, assim, ó, né, que foram meus alunos, depois. Será que eu fiz direito, Débora? Não sei. Que foram sendo. Que foram sendo professores, olha que legal que é, e que hoje me xingam, tá tudo bem, gente, desculpa aí, nem todo mundo, tô brincando, mas enfim, eu fiz, né, a faculdade aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, depois eu fiz o mestrado também aqui, e quando eu fiz o mestrado, logo que eu fiz o mestrado, eu já tinha... Não, na verdade, durante a graduação, eu já comecei a ter ideia, e olha que eu fui muito bem servida, eu fui muito bem, na verdade, não servida, eu fui muito bem agraciada por professores que me fizeram pensar que a minha trajetória ia ser na academia. Então, eu fiz um estágio maravilhoso que foi com o Prudente José Silveira de Mello, que tem ainda um escritório aqui em Curitiba que é top do direito do trabalho, mas eu não quis, eu quis ser professora. E aí eu fui indo para o mestrado e fui indo para o doutorado. E aí foi. E aí, assim, é a sala de aula que me faz viva, né? E é assim mesmo. Que bacana. Que eu quero que seja, porque já são 25 anos. Embora não pareça, né? Aí depende do filtro. Tô brincando. Não tem filtro porque não precisa ter. Porque os anos bem vividos precisam ser expostos quando a gente quer, né? Como a gente está falando aqui da mulher, elas precisam ser expostas só quando a gente quer. Quando a gente também não quer, a gente não expõe. É verdade. E então, eu sou advogada faz 11 anos que eu estou formada e desde a metade da faculdade, quando começaram aquelas matérias mais práticas, e eu comecei a atuar na área jurídica, eu atuei durante alguns anos como preposta de uma empresa de telefonia. Então, quando eu comecei a atuar e depois comecei a faculdade, eu tive certeza que eu queria ser advogada. Olha só, eu tenho que falar uma coisa. Posso mandar beijo? Posso mandar beijo, tipo Xuxa? Pode. Então, obrigada. É porque eu preciso dedicar essa fala, porque você me provocou para uma coisa que eu não tinha pensado. Essa fala de hoje vai ser dedicada para 5 mulheres que são extremamente importantes para mim. Você deve ter algumas também. Todo mundo deve ter algumas. E essa aqui vai ser, sabe para quem? A primeira delas, a minha mãe, que hoje me escuta no universo cósmico, ela está me escutando, ela já se foi. Eu tenho que dedicar essa fala para minhas 2 irmãs, chatas, não, mentira, que são a Cíntia e a Bruna. E eu tenho que dedicar especialmente para quem eu cuido e crio, que são as minhas 2 filhas, Sofia e Clara. Tem um menininho aí que está sendo criado nesse universo feminino. Porque eu acho que tudo que atinge o feminino, não atinge só o feminino, atinge o masculino. Porque o feminino e o masculino, do que a gente vai falar hoje, não é natural, né? Ele se constrói. Então, quando eu pensei... Quando você me provocou a pensar nessa história, né, da mulher na carreira, sabe que eu pensei primeiro numa coisa, né, que quando é preciso ter coragem para falar sobre um tema,
A garantia, sabe, tá onde? Na excelente prosa. Então, a gente vai ter, tá garantido, a gente vai ter uma prosa muito legal. Mas a gente tem que provocar uma reflexão, né, em relação a essas questões que atingem o que a gente fala de nós. Então, assim, né, como você falou agora, eu falei, sei lá, eu falei sobre o quê? Hoje eu tô aqui, né, sendo prof na faculdade, mas não é só isso, né? Eu acho que a gente precisa pensar aqui no nosso bate-papo, que é assim, e aí eu vou fazer uma reflexão provocativa, e aí você vai na onda, ou não, né? Vamos lá. Ó, para o nosso começo de bate-papo. Eu nasci com eu nem sei, né? Eu nasci no ou com o sexo feminino. Sou mãe de 3 filhos. Eles moram comigo. Eu tenho guarda compartilhada, mas eu tenho 2 filhas e um filho. A Sofia é gaúcha de Passo Fundo, olha só, a Eu minha lembro. gente, ela vivia lá comigo nos corredores da FAPLAN, né? Eu escolhi ser heterossexual, eu vivo há 25 anos da docência, o que me orgulha muito, sinto muito por quem veio nessa onda comigo, né? Tem tanta gente que eu formei que é pro e que eu me orgulho muito, e me autoproclamo feminista. O que eu estou falando com isso, para a gente começar esse bate-papo, é que não estou me estigmatizando com isso, eu estou dizendo que eu sou. Mas, para além disso, para a gente começar a nossa conversa, porque eu falo assim, né, dessas coisas em voz alta para me ouvir, né? Porque ainda na modernidade líquida, assim, citando Bauman, um forte condicionamento entre as coisas que a gente chama de menina e de menino, sabe assim? Que tem a ver com o nosso papinho aqui. Parafraseando, né, incrível Maria Homem e o Contar do Caligares. Por isso eu iniciei a falar assim, né? Mas pensa comigo, existem várias Sandras que são assim como eu, que ocupam as salas de aula, que ocupam, como você, a advocacia, cara, eu acho guerreira demais, eu acho. As advogadas guerreiras, filha, oh, meu Deus! E eu fico pensando e tentando entender como é esse espaço de enfrentamento. Tá, mas, enfim, né, essas Sandras todas, que não estão só na sala de aula como eu, elas ocupam outros espaços, né? E elas são promotoras, elas são defensoras, elas são advogadas guerreiras, como vocês, nessa constelação desse universo jurídico. Mas eu queria, para a gente começar aqui nosso bate-papo, colocar que, para entender esse nosso tema da mulher nesse universo jurídico, é preciso transcender. Sabe por quê? Cadê os homoafetivos? Cadê as transexuais? Cadê os afrodescendentes? E aí, me permitam, quem esteja aqui, eu vou fazer um acordo semiológico com vocês. Me permitam aqui fazer uma... Eu gosto de falar negros. Se alguém se sentir ofendido, por favor, me diga, porque eu acho que o afrodescendente para mim, é uma forma politicamente correta, mas que não transmite a beleza dessa coisa que são os negros. Então, se não quiserem, eu não falo negros, falo afrodescendentes. Dos indígenas, enfim, existem várias Sandras e várias Déboras que transitam aí nessas áreas e, sobretudo, como mulheres no sexo, mas não no gênero, que precisam ser visibilizadas, assim. E é sobre isso que a gente tem que falar, né? E falar agora, né? Porque a gente precisa, quando a gente assume, como eu assumi agora, as minhas opções, ter um espaço corporal de enfrentamento, ter um espaço de fala, que é difícil. Nos espaços que a gente transita, de atitude, de posicionamento. Posicionamento político não tem a ver com o que você
pensa politicamente, de direita e esquerda, estou falando aqui de um posicionamento político como mulher, que é muito difícil, porque a gente, como mulher, tem que estabelecer tudo isso que eu disse para, na verdade, superar qualquer traço de totalitarismo nessas relações de trabalho que a gente está falando agora, né? Sim. Você não acha? Sim, concordo. E tomando um gancho da tua fala, eu faço parte da Associação Brasileira de Advogados e a gente tem as comissões. Eu faço parte da Comissão de Direito de Família aqui do Rio Grande do Sul e entrei também recentemente na Comissão de Igualdade Racial, que exatamente faz todo sentido da tua fala, porque eu, graças a Deus, eu nunca enfrentei nenhum tipo de preconceito, mas já alguns colegas de profissão que estão nessa comissão já passaram por muitas situações vexatórias até, infelizmente, dentro da advocacia. Por exemplo, eu não atuo na área criminal, eu atuo na área civil e previdenciária. E colegas advogadas negras, até colegas homens, de chegar numa delegacia, um negro, e pedirem quem é e fazerem questão de que apresentem a carteira da OAB. Coisas que, às vezes, outra pessoa, enfim, outro advogado, um colega branco do lado, não pssa por esse tipo de situação. Então, é por isso que a gente está tentando fazer o nosso posicionamento, o nosso movimento dentro dessa comissão. Vai ser bem bacana. Vai ser bem bacana, não. Tem que ser bem bacana. Já é bem bacana. Porque, olha só, eu estava pensando quando você me falou disso, que olha só, pensa, e aí, né, a gente está falando, eu já lhes disse que para mim o universo da mulher não é um universo do sexo, mas é um universo de gênero. Então, e aí, quando a gente abre esse universo, fica ainda, não é que fica ainda mais difícil, eu vou falar, fica ainda mais complexo de a gente falar dos enfrentamentos, porque daí eu estava pensando, olha aqui, que o universo do direito é um universo de enfrentamento, não é mesmo? Vamos lá, olha aqui, eu estava pensando, meu Deus, e aí não sei quem tá por aí, porque eu não enxergo e não quero botar óculos para ficar bonita, né, querida? Porque, né? Não. Deus o livre. Daí tu vai me falando, mas assim, eu vejo, porque eu tenho muito contato com as pessoas que são daí, mas assim, eu vejo assim, a Ana, a Maiaja, né, Freitas, que tem enfrentamento de como você, como a Adriana Góes, como todas as outras que eu vejo, e entendo o enfrentamento. Assim, todas as questões. Eu estou conversando, estou colocando exemplos de mulheres, mas eu tenho vários outros amigos que são homens que também os enfrentam. Mas hoje o foco não é sobre isso. Sim. Mas assim, ó, há um enfrentamento, a gente tem um enfrentamento nas questões judiciais. A gente tem enfrentamento quando a gente vai para uma audiência, né, minha nega? Pensa, uma advogada que vai enfrentar uma ação sobre violência sexual, sobre violência psicológica, que agora, né, está tipificada. Salve, Jorge. Mas, enfim, não era. É por esse enfrentamento que ela está tipificada. Mas, assim, a gente também tem juízas, né, que tomam uma decisão judicial e que precisam fundamentar essa decisão. A gente tem também as promotoras que enfrentam nas várias especializadas, e aqui vamos pensar só numa delas, que é de
né, da várias de adolescência, né, das várias de família de adolescência. Imagina, então aí intensa num intenso numa intensa polaridade entre o que são as questões da macrofamília e do microcosmos, né, do que essa família enfrenta. E por aí vai. Então, o que eu tenho para dizer é que essa diversidade essa diversidade sedutora do que a carreira jurídica nos propõe, do tipo assim, a gente pode ser tudo, não é? A gente pode ser tudo isso que eu disse, mas a gente pode ser o quê? Ora, várias coisas como sendo advogados, várias coisas sendo advogando, várias coisas sendo prof, várias coisas sendo promotora, sobre sendo defensora, e aqui na minha fala, né, como uma diversidade de gênero, mas essa possibilidade sedutora, ela nos impõe um ônus, que é da responsabilidade, cara. Não é? É a da responsabilidade. Responsabilidade do quê? Aí, eu fiz a fala quer dizer, eu pensei, né? Porque quando, né, eu tenho os rituais sagrados. Quando eu começo a me inspirar, eu penso nas coisas que a gente pode ver e falar sobre isso. Mas a primeira coisa é da responsabilidade. Eu podia ter escolhido um caminho fácil, escolhi um caminho difícil, porque o caminho difícil é mais legal para a gente complicar o nosso jeito de pensar, senão seria professora. Tô certo ou tô errada? Mas não é isso. Não traz essa questão, não traz a responsabilidade? Traz a responsabilidade de ser a mulher, vamos botar aí entre aspas, de estabelecer um significado diferenciado nas coisas que a gente escolhe ser. Nesse caso da carreira, sei lá, né? Promotoras, defensoras e tudo mais. Eu escolhi um caminho difícil, quer saber qual é? Qual? Cara, olha só. Eu tenho assim, né, rituais sagrados de inspiração. Mas é porque eu sou pro, né? Daí cada um com seus rituais, né? E aí, quando eu comecei a pensar nesse tema, né? Porque eu já começo a pensar. Eu me lembrei de uma coisa, Débora, que eu hoje ensinei para o meu filho, que é uma referência mitológica. Pode falar disso? Que é sobre Pode. Olha, é porque eu sempre assim, eu acho que tudo que transcende os universos é bom. Sabe o que eu pensei quando eu pensei nesse tema? Eu lembrei do Minotauro. Sabe o que é essa historinha aí? Essa figura mitológica? Eu acho muito legal. Será que eu posso contar? Tem tempo? Tem, Então, sim. Só não vou dar spoiler do final, porque daí não vale. Porque o povo tem que ir lá ler, né? Mas olha só, como eu pensei esse tema da mulher. Rapaz, olha só, eu pensei assim, logo me veio, né? Porque daí quando eu começo nas minhas inspirações, eu vou começando ó, eles estão ali atrás dos livros. Porque eles estão perto do meu quarto, então eu vou baixando os livros quando eu começo a me inspirar, eu vou baixando os livros ali, ó. Os que estão abaixados são os que me inspiram. E aí eu pensei no Minotauro. Gente, olha só uma coisa que é legal. Não é essa claro, como todas as mitologias gregas, existem várias nuances. A gente não vai falar delas agora, a gente vai contextualizar no que importa aqui para a gente falar. Mas
Cara, olha só, tem uma historinha aí, tem várias historinhas, né? Mas a historinha que nos interessa agora é assim: o pai do Minotauro era o rei Minos. Não, não foi, era o príncipe Minos. Mas ele era filho de um deus e, enfim, aspirava ao poder. E ele queria muito isso, mas ele tinha outros irmãos. E como na. Olha, como tem a ver, ó, escuta isso, que eu acho que é uma inspiração da Márcia Tiburi com uma expressão do patriarcado. Ele queria muito ser rei. E ele fez uma gambiarra aí, porque ele foi fazer uma aliança com um deus, que era o Poseidon. E aí ele falou assim, ó, o Minos, para ganhar o reino. Ele falou, pô, como é que eu consigo isso aí? E aí o Poseidon falou, ó, você pode ganhar. Eu vou te mandar um touro branco, porque Poseidon é o rei das marés, lindo, o deus das marés, não o rei. O deus das marés, ele falou assim, ó, eu vou te mandar um touro branco, mas assim, você tem que sacrificá-lo, porque esse é o meu pacto com você. Mas quando esse touro branco veio, Minos achou ele tão bonito que disse o seguinte, não, eu não vou sacrificar. Eu vou deixar ele vivo e vou botar lá no meu pastinho. Ó, escuta essa. E aí, óbvio, ele não estava tratando com ninguém, nem mais ninguém do que, olha o que a gente pode perceber das nuances das mitologias. Ele estava tratando com Poseidon. É óbvio, Poseidon sabia que ele não sacrificou e fez uma maldição. A maldição não foi para ele, foi para a mulher do Minos. Ela se apaixonou pelo touro branco e ficou grávida dele, mas Minos teve o reino. Só que a gravidez trouxe uma figura mitológica que é o Minotauro, que tem cabeça de touro e corpo de homem. Obviamente, uma figura, olha só, como tem a ver com essa nossa perspectiva de não inclusividade. Obviamente, ele não seria inclusivo numa sociedade. E aí, o Minos disse assim, não dá, esse aí não dá, não. E ele pediu para um artesão fazer no subsolo do palácio um labirinto, que obviamente era para que ele não pudesse sair nunca mais do subsolo, ele era alimentado. Depois de muito tempo, ele era alimentado e tal, mas depois teve uma guerra entre Creta e Atenas, e os cretenses, que eram do rei Minos, ganharam, mas ele pediu por conta de porque um dos filhos que não eram como o Minotauro tinha sido gravemente afetado, ele pediu que 14 virgens do sexo masculino e feminino fossem levados até o labirinto para serem comidos pelo Minotauro. E aí Teseu, que foi um príncipe, né? Estou abreviando aqui a história, ateniense disse, não, eu não quero mais isso, né? Da outra esfera, e eu vou me colocar como uma vítima, mas eu quero matar o Minotauro. E aí, uma das filhas, que é a Ariadne, do filho de Minos, se apaixonou por Teseu. Olha só como é uma novela muito legal. E ela disse, olha, aí o Minotauro se ferrou, mas tá, essa é outra coisa para a gente falar em outra live. Mas, enfim, ela o ajudou com duas coisas. Ela lhe deu uma espada e um fio de novelo, porque ele precisava entrar no labirinto com um fio para voltar, né? Por isso o fio de Ariadne, que é tão mitologicamente falado. Enfim, eu não vou dar o spoiler da história, porque quem quiser que saiba se Teseu matou ou não o Minotauro. Mas o que importa para nós aqui são os fios que tem a ver de Ariadne, que tem a ver com sabe o que nessa nossa fala? Com as questões de sexualidade, gênero, maternidade e relações de trabalho.
É isso que a Ariadne deu dessa... Então, é isso que a gente vai falar dessa mitologia que agrega para a gente nas questões e que é difícil de estabelecer. Porque quando eu fui... os meus fios são esses, tá? Que tem a ver com o que a gente vai trabalhar da mulher na carreira do direito, porque elas perpassam a questão de gênero, sexualidade e maternidade. E aí, caramba, quando eu vi alguns dados estatísticos para falar para vocês, porque a gente tem que tratar, porque aqui o tempo é curto, né? Sobre o que importa, gente, tipo, a primeira mulher juíza no Brasil, século XX, sabe? Opa, não é? Deixa eu ver aqui como é o nome dela. Auri, primeira mulher negra juíza, já deu divergência, porque tinha uma outra que queria, que não queria, enfim. A primeira juíza, a primeira juíza no Brasil é Auri, tá? Cearense. 31 de maio de 1939, século XX. Primeira juíza negra, a gente teve divergências, mas o nome dela é Maria Aguiar Silva, mas teve de 1962 a 1995. Primeira mulher que ingressou numa faculdade de Direito, 1897, século XIX. Cara, pensa no que a gente está falando da mulher na carreira do direito. É de bem pouco tempo, não é não? Não é? Aí, bom, a minha ancestral, né? E aí eu fico pensando que... O que tu fica pensando? Eu fico pensando... Fala aí. Que a mulher demorou muito para ter voz, né? Seja para estudar, seja para votar, e dentre outras situações que, muito embora a gente passou um determinado lapso temporal, mas que a gente vem lutando, né, para conseguir conservar o nosso espaço como mulher. E para linkar, eu esqueci, eu contei a história do Minotauro, mas não linkei. A história do Minotauro, para mim, nessa história de pensar a mulher, é assim: existe uma entrada. Existe uma entrada para nós. Vários caminhos e possivelmente uma saída. A gente não sabe qual, mas a gente tem que estabelecer os fios, minha gente. E que seja por nós, e que não seja estabelecido por um conceito de mulher que é desagregador. É isso que eu fico pensando, tá? Porque, né, que não seja desagregador. Mas a mulher considerada naquele plano que eu falei, assim, né, de transversalidades, nas situações de gênero, de raça e de tudo que for. Porque tem um outro dado que eu peguei aqui, né, para a gente conversar, e é por isso que eu peguei a figura do labirinto. Acho que a gente tem uma entrada, mas a gente tem vários caminhos e talvez tenha uma saída. Não sei se a gente tem muitos não, né? Mas enfim, tudo bem, né? E aí, eu acho que a gente tem que pensar em duas questões, né? Que são, eu acho que vamos pontuar aqui a nossa live, que é um bate-papo, mas que é assim, que ser mulher é mais do que nascer mulher, e que o feminismo ainda é uma questão para a gente pensar. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser, né? Feminista ou não. Estou colocando aqui uma questão reflexiva, né? E aí tem que reverenciar aqui os meus
como é que é? Minhas inspirações. Eu acho que tem que fizeram a minha fala. Eu acho que tem gente que tá falando tão legal hoje no Brasil, assim, sabe? Porque a gente precisa, né, dessas inspirações. Então, eu acho que tem a hipnótica Maria Homem. Eu acho ela hipnótica, porque quando eu não é, eu acho ela hipnótica. Eu não sei quem vê ou quem não vê, mas para mim ela é hipnótica, porque ela é muito legal, ela transcende várias questões, ela não é, né, ela não fica nas bolhas, então eu acho legal. Tem o inesquecível Caligares, que era o companheiro de vida dela, que para mim também é outro elemento interessante, porque ele, né, porque são dois psicanalistas que falam sobre questões estruturais, que também falam sobre as relações de trabalho, porque elas se transversalizam. Eu gosto muito, quando eu trabalho com esses temas aí, de uma radical existencialista, que é a Márcia Tiburi, porque ela berra, ela berra, ela berra e diz assim, opa, vamos pensar, você não precisa concordar com ela, mas você escuta o que ela efetivamente, né, coloca. Eu acho isso muito legal, por isso eu digo isso, ela tem uma posição radical. Eu não estou dizendo que eu concordo ou não, estou dizendo que ela é uma pessoa que tá assim, né, grudada na minha mente, né, com as coisas que ela fala. E tem um livro mais tradicional que eu acho que é legal de vocês verem, que é da Clarissa Spes, que é Mulheres que Correm com Lobos, que fala de ancestralidade, que é dessa busca de uma... Ela é uma contadora de histórias, é uma analista, mas que ela busca a ancestralidade da mulher selvagem, né? Dessa busca por uma necessidade de luta, que eu acho que a gente precisa nesses ambientes de relações de trabalho, para a gente linkar no que a gente está falando. E de tudo que eu vi aqui, e de tudo que eu constatei, bom, eu não podia deixar de falar de Simone de Beauvoir, mas sabe que eu, bom, e leio uma das biografias que é muito legal, que é, como é o nome? Kirk, alguma coisa, uma das últimas biografias, é muito legal. Eu só tenho a dizer que sim, Simone de Beauvoir vive, mas a gente não pode, é que a gente, às vezes, cara, olha como são as coisas. A gente põe as frases num clichê e num lugar comum que a gente não pensa mais sobre isso. Então, sabe aquela frase de Simone de Beauvoir? Não se nasce mulher, torna-se mulher? Tá, todo mundo fala todo dia isso. Não, gente, chuchus, não é isso não. Ela fez... eu fico indignada, menina. Eu fico brava com os meus alunos, tá? Bem brava. Não põe isso num lugar de senso comum, porque a gente precisa pensar e repensar, porque essa mulher falou assim, uma pequena frase, tudo que eu queria ter dito a vida inteira. Porque ela fez uma desconstrução arqueológica daquilo que a gente considera que é natural, de diferença do homem e da mulher, que não é. Ela disse, cara, não tem nada de diferença. Você nasce, tá bom, enfim, você nasce, sei lá, como é que eu vou falar isso? Me ajuda aí. Você nasce com o sexo feminino ou no sexo feminino ou no sexo masculino, mas você pode hoje transitar por eles. Tem gente que transita, tô dizendo de uma coisa que né, então... E hoje em dia é mais comum, né? Então assim, o que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar que... E aí tem a questão que eu queria falar para vocês, né? Que é o que ela faz de desconstrução. A gente não nasce isso, porque a gente não nasce com alguma coisa que é feminina. A gente se torna e a gente escolhe ser alguma coisa
do feminino. Eu não preciso ser mulher, sexo feminino, para ser mulher. Eu posso ser trans, eu posso ser homo, eu posso ser negra, só posso ser indígena, eu vou falar de um jeito como mulher, né? Então, é mais do que o corpo, né? É uma existência cultural que transcende isso e que tem a ver com as relações de trabalho. Sabe por quê? Eu fui fazer lá uma pesquisa para falar com vocês. Olha só, no ambiente das nossas relações de trabalho, as advogadas estão ali, ó. Aliás, eu acho que elas estão superando o número, ó, escuta o que eu tô falando de uma questão quantitativa, o número de advogados. Mas, sempre tem mais, né? Mais vírgula, qual vírgula? Mais vírgula, minha chuchu linda. Minha menina, a Débora ainda é minha menina de prof. Mas, vírgula, a gente não chegou nos postos de gestão dos escritórios profissionais. Nós estamos em 29%. Isso é importante ser falado? Claro! Embora eu tenha feito toda essa... né? E ela é preciso de se fazer, porque a gente não pode pensar só nisso, porque a gente tem que transcender essas questões, mas nós estamos assim. Mas a gente já, né? A gente já conquistou. Mas nós estamos em 29%, cara. Assim como nós estamos... É uma questão quantitativa. Ela precisa ser sempre discutiva, discutida e falada. A gente não tem essa noção. É preciso trazer para a gente ter esses números mais claros, né? Motivo de comemoração. Sim, a gente está aí na disputa, mas a gente não está na disputa da gestão e a gente não está na disputa da ocupação de fala feminina, que precisa ser muito bem discutida. É por isso que eu estou aqui hoje. Eu não quero números quantitativos, eu quero fala, eu quero corpo, eu quero vida de mulher nesses espaços que sejam da advocacia, da promotoria, da defensoria, porque faz diferença, né? Então, não são só números. É por isso que a gente dividiu aí, né? Ser mulher é tornar-se mulher, sim, né? Com aquilo que o existencialismo de Simone de Beauvoir nos fala, que é preciso ser. A gente precisa. Mas é uma incorporação de determinados valores. Porque tem né? E aí a gente podia fazer 50 mil lives sobre isso, porque o que incorpora ser mulher é aquilo que eu falei antes. A gente não é só mulher, a gente também é mãe, né? A gente também é o quê? A gente incorpora um monte de papéis que são o quê? Complexos. E que tem consequência na nossa relação laboral, dos quais o homem, e principalmente os machistas de plantão, nos fazem sentir culpadas, porque a gente, às vezes, tem que dar tem que saber administrar. Um afeto para o filho que está doente. E aí, como é que você faz? E aí, mas babá não veio, filho. Você diz, minha babá não veio hoje, Bia, e geralmente não veio amanhã também. Na maioria dos casos, acaba sobrando para a mulher abrir mão, muitas vezes, da carreira por conta dessas questões familiares. E aí tem uma questão do patriarcado, e aí tem uma questão que eu quero chamar a atenção para quem está nos assistindo, de que não é só uma questão de vida, é uma questão cultural. É uma questão que se incorpora e que é uma questão que eu não deixaria como herança, eu não deixo para nenhum filho, principalmente para nenhum filho e para nenhuma filha minha.
que a gente tem que solicitar publicidade de fala, né? Porque é muito complicado. As feministas hoje nos Estados Unidos têm falado, não é, no emotional label, a gente tem, principalmente com a pandemia, porque você tem aí, as mulheres têm, além de tudo que elas tinham agora, né, sempre tiveram de sobrecarga, mais ainda porque elas estão dentro de um espaço que é a casa, né, sobrecarregadas, que dá um estresse psíquico, psicológico, físico, que tem que ser pensado, né? Para além disso tudo que a gente está falando. Então, ser mulher é muito mais do que isso. A ginasta deu um bom exemplo para a gente, a Simone. Deixa eu ler um comentário. Tá. Michele, uma amiga minha, um grande abraço. Eu, particularmente, penso que a mulher na área jurídica é muito mais sensível e humanizada para lidar com as adversidades da vida. Obrigada, Michele. E, realmente, eu trabalho muito na área, com questões familiares, na área do direito de família. Então, concordo plenamente, porque a gente tem que ter, quem trabalha com o direito de família, principalmente eu vejo, durante essa pandemia, a gente vê muita dissolução de união estável, muito pedido de divórcio, muitos pais que simplesmente abandonam os lares e não deixam tudo para a mulher, né? E a gente tem que ter um olhar mais sensível com essas situações. Tem muita mulher que chega lá, além da agressão física, uma grande agressão psicológica, uma tortura, muitas vezes, psicológica. Então, a gente tem que saber contornar, tem que saber dar uma palavra de conforto, além de fazer o nosso trabalho da melhor maneira. É isso que eu tô falando, assim, porque eu tô aqui tentando tratar das duas coisas ao mesmo tempo, né? De uma perspectiva acadêmica, porque é isso que eu faço na vida, e tentando colocar aqui algumas questões do ponto de vista de ser mulher e do feminismo, mas aí, quando nesse ponto de vista e conectado com isso que eu estou falando, eu acho que é muito importante, não só, e eu acho que a gente incorporou isso um pouco, não é só falar sobre a. Não é só. Olha como é complexo. Não é só sobre falar sobre a mulher nessas relações de violência. É falar sobre o agressor também. Na medida em que ele também. Na medida em que não existe vítima e algoz em nenhuma relação. Em nenhuma relação. E que, independente. Porque ninguém é salvador de almas, né, minha filha? Né? A gente faz o máximo possível, mas se não der, não deu, né? Nós vamos para a guerra, né? Mas, enfim, a gente tenta, eu acho que resgatar a humanidade dos seres humanos. E isso independe se a pessoa é homem ou mulher. Porque o agressor também está aí, independente da classe social, bem doente. Tanto quanto a vítima, porque aí existe um conflito. Então, vocês tratam, olha, eu fico só pensando, porque, eu também trato da sala de aula, né, que é um ambiente diverso, mas vocês tratam numa relação, como advogadas, conflitiva, né, em que vocês têm dois lados que estão doentes e que o direito nem sempre resgata a saúde. Pode sim resolver um problema processual. Então, por isso que eu digo de novo, eu acho que ser mulher nesses casos é ter a coragem de exercer esse papel nas várias instâncias que a gente exerce, de entender que
enfim, que é a que é complexo que é complexa toda essa existência, né? Mas de novo, e é isso que eu quero falar aqui, mas é de resgatar esse espaço que precisa ser absolutamente ocupado por mulheres. Mulheres que se pensam mulheres, né? Né? E aí, de novo, vou resgatar a questão de gênero, que não nasceram no sexo feminino, mas que se pensam mulheres politicamente na esfera pública, porque eu acho que é muito importante. Como vocês advogadas, como várias promotoras, como tudo isso, sabe por quê? Porque quando eu penso, por exemplo, eu vi quando eu estava pensando nessa live, eu vi vários depoimentos e vi um depoimento de uma desembargadora aposentada, uma das primeiras desembargadoras aposentadas, eu não sei se é assim que fala o nome dela não, Kiraya Bojikian, ela disse que o ingresso para a carreira, né, ele só foi possibilitado por uma ação da AJD, né, da Associação de Juízes para a Democracia, que fez com que as provas escritas elas não fossem mais. Olha só que interessante, isso não é do século passado, é de agora, que as pessoas não colocassem mais um nome, né, para que os avaliadores não soubessem se eram homens ou mulheres. Olha isso, cara, é significativo no nosso universo. Porque existe um machismo e um sexismo fortemente estabelecido ainda, né? E eu sei que para vocês que são, por exemplo, advogadas de direito de família, é ainda mais pulsante, porque vocês trabalham com microcosmos e com macrocosmos de uma família que é conflitiva, porque vocês trabalham com o conflito do macho, né, ou da mulher macho, ou do homem macho, sei lá onde é que está o macho, não é? Porque a gente não é, ou seja, tem é complexo aí. Então, é isso que eu quero, assim, nessa live deixar claro que a gente, né, não está aqui falando de autores nem nada, a gente está batendo um papo. Mas eu acho que tornar-se mulher, como a Simone de Beauvoir, como uma boa existencialista, independente do Sartre, porque tem gente que a coloca próxima dele, eu não a vejo assim, não gosto de vê-la assim, ela disse assim, é muito dessa vivência, assim, né? Do que a gente tem como essa condição existencial de estabelecer essas relações, inclusive nas relações de trabalho. E eu acho que a mulher no direito ou nas carreiras jurídicas, ela tem um papel, nossa, duro, porque ela já tem que passar por um processo, né, de peneira, né, assim, e você às vezes, eu estava pensando nisso, você às vezes tem que falar como, né, a gente às vezes em algumas circunstâncias tem que falar no masculino, a gente não deve, a gente deve falar no feminino, porque eles também têm um lado feminino, então eles que se adequem àquilo que eu quero falar, no momento que eu quero falar, do jeito que eu quero me portar e do jeito que eu quero me vestir. Claro, dentro daquilo que a gente está aqui colocando, que é da existencialidade. Mas eles precisam ser confrontados e enfrentados por nós nesses espaços que a gente precisa ocupar. Eu acho que a Márcia Tiburi tem uma radicalidade assim que ultimamente tenho gostado, porque é de ocupação. Eu acho que é muito mais agora um espaço de ocupação feminina, porque a gente precisa, e precisa de uma narratividade, porque
há várias narratividades tóxicas contra a gente, contra a mulher, contra os refugiados, contra tanta coisa, que eu acho que a gente precisa de ocupação dos espaços, como uma estratégia de, né? Não, como uma tática, né? A gente precisa ocupar. Mas a grande estratégia é a gente perceber que culturalmente a gente tem que transcender essas questões do feminino e do masculino e começar a tratar essas coisas de forma diferente. Só que as pessoas precisam querer isso, né, Débora? E aí, eu quero. E quem mais quer? Não sei. É verdade. E a gente deve usar essas falas, que nem você falou, para a gente ter uma noção e não radicalizar, vamos supor, né? A gente tem que usar essas falas radicais, enfim, para nos... como é que eu posso dizer? Para que a gente tenha outro tipo de pensamento em relação a isso. Olha, eu diria o seguinte, isso aí. As pautas do feminismo, acho que elas são bem interessantes, porque a gente ainda não tem isonomia salarial, por exemplo. A gente ainda não tem mulheres, né, mulheres qualificadas em cargos de gestão. Ok, fechou, relações de trabalho por aí. Mas a gente tem que pensar nessas questões que são de alteridade. Olha, e independe se eu sou fêmea ou macho, filha, a gente tem que sentar e dar uma conversinha aí, vamos lá, né? Sim. Mas é o que a gente não consegue fazer na modernidade. Eu acho um termo interessante, que é um termo que é de Bauman, que é a modernidade líquida, né? Que tudo é muito transitório, tudo muito... Nas relações humanas, ele fala isso, eu acho tão legal. Eu li umas 20 vezes para até entender, né? Porque tem autores que a gente lê 50 mil vezes e não entende, né? Porque eles acham que a gente tá entendendo, mas a gente, meu filho, dá um tempo aí que eu vou precisar ler mais umas 50. Mas depois de ler umas 300 vezes eu entendi Bauman no sentido que é assim, tudo é transitório, tudo é precário, tudo é muito volátil nas relações humanas da pós-modernidade ou dessa inventividade que ele fez da modernidade líquida. Então, a gente fica assim, né? Sujeito às relações humanas como se fossem relações capitalistas de custo-benefício. Cara, não é. A pandemia... Bom, quem sabe a pandemia não veio mostrar pra gente que não é? Quem sabe a pandemia veio mostrar pra gente que as coisas não são bem assim? Não são, né? Porque a questão que você acabou de falar é essa. Independente do que você nasce ou do que você escolhe ser, você precisa respeitar o outro. E aí a gente tem que ter um princípio que é o princípio da alteridade, que está faltando muito, né? Porque a gente não tem o respeito. Olha que máxima jurídica que a gente sempre, né? Depois, de novo, lugar comum, mas a gente não tem, que é o respeito ao próximo, e que pesa quando a gente pensa na carreira da mulher. Bom, aqui a gente está falando na mulher, né, na mulher no direito, mas a gente poderia estar falando em outras carreiras. Seria, bom, não sei se seria ou não seria a mesma coisa. A gente está falando aqui de uma coisa que a gente conhece, mas eu acho que os elementos e as variáveis estariam também inseridas nas outras carreiras, porque a gente tem muito a objetificação do corpo, né? No caso da mulher, do assédio, cara, e tantas outras coisas, né? Desse inconsciente grudado no masculino, da submissão que a mulher precisa ter, ou na fala, ou no corpo, ou
sei lá, em tudo. Então, assim, por exemplo, né, para vocês que são advogados, o homem pode ser contundente, a mulher já é louca, né? Quando ela dá uma de, né? Ué, mas não é? Ué, o advogado, quando é contundente, nossa, né? Mas ainda tem, não tem isso de forte condicionamento? Gente, eu vejo, quando a mulher né? Quando a mulher tem uma atitude como ela tá assim, ó. Essa mulher tá, né, tá um pouquinho desequilibrada. Gente, ainda não é? Tô falando besteira? Não tô, né? É assim mesmo. Uhum. É assim. Então, olha como as questões que a gente está falando aqui transcendem a questão acadêmica, elas são de pensamento do que a gente é no dia a dia. Se você é um pouco, né? Eu estou falando porque eu também, né? Eu não transito no mesmo mundo que vocês, mas eu transito em sala de aula. Então, mas eu tenho, né? Bom, eu acho que eu sou mais ferrada ainda, porque eu tenho um monte de gente. Eu me exponho para um monte de gente. Mas daí, agora eu já tenho idade suficiente para não estar nem aí, minha filha. Aí eu falo mesmo. Não, tô brincando. Eu sempre falei, né? Mas assim, eu percebo que ainda existe essa coisa. Então, assim, um homem pode, né? Um homem pode transcender um certo limite, ou, sei lá, vamos botar um exemplo aqui bem esdrúxulo, falar um palavrão, ou, né, transcender. Agora, quando a mulher fala, né, quando ela sai um pouquinho da linha, né, ela já é taxada de outro jeito. Olha que coisa! Olha como é um traço de totalitarismo machista e sexista que está no nosso dia a dia. Bom, eu diria assim, fala mais, minha filha, tá? Porque se tiver alguém que reprima você, é porque esse não merece um mínimo do seu respeito. É óbvio que a gente paga um preço caríssimo por isso. Porque a gente tem ainda, para muita gente, né, independente do gênero, a questão da maternidade, e a gente preserva isso. Então, a gente incorpora a mãezinha Maria, que é a imaculada, que cuida do filhinho. Não, mas é verdade, a gente não tratou aqui da sexualidade, que é uma outra questão que precisa ser tratada, mas enfim, né? A gente tem essa coisa ainda, né? Também meio travadinha dessas coisas todas. Então, só imagina. Então, esse nosso tema vai dar... a gente vai falar dele por milhões de anos, mas eu acho que a gente... Mas é um assunto que a gente precisa debater cada vez mais e insistir. A gente precisa... a gente precisa, sabe o quê? A gente precisa se expor. Eu gostaria que mais mulheres, como eu e como você, se expusessem para falar sobre as nossas limitações, sobre os nossos problemas, sobre as nossas travas, sobre as nossas possibilidades de descobrir o que é ser mulher, independente de todas as escolhas que a gente faz. Porque quanto mais esses espaços forem liberados, mais a gente avança, né? É verdade. Eu fiz uma live na segunda-feira com a Associação Brasileira de Advogados na Comissão de Família. E justamente a gente falou sobre a paternidade, como é o viés do homem advogado. E eu abordei a questão de ser mãe de um menino. Justamente a questão de machismo, feminismo, porque a gente educa, pensando estar fazendo o melhor para eles, né? Mas nem sempre eles nos seguem. Então, exatamente, isso é uma questão bem delicada, né? Eu vou te dizer mais, porque eu sou mãe de 3, nem as meninas. Porque aí está o grande desafio, né? Aí está o grande desafio de se colocar como mulher nessa nossa propositura aqui da live e mais ainda, né? Mulher assim, né?
Porque quando eu comecei a pensar sobre isso, comecei a pensar assim, onde é que eu sou mulher, né? Nessa história toda. Eu acho que eu sou mulher. Não, assim, não é que eu sou mulher. Olha só, eu pensei mais adiante. Quando eu sou singular, nem sei, mas eu pensei, cara, eu acho que é na sala de aula, sabe? Porque quando eu sou mãe, eu tô ainda assim, né? Eu tô ainda, eu tenho né, uma carga de ser mãezinha, né? Assim, sabe? Como é que é? Ah, propaganda de margarina, que todo mundo é feliz. Eu preciso deixar todo mundo feliz. Eu não tenho, eu eu nem tenho mais né, um parceiro. Então, quer dizer, eu falei, meu Deus, minha filha. E esse é o que eu venho pensando. Eu não preciso ser a mãe da margarina que põe todo dia o pãozinho quentinho na boquinha dos filhos, porque não dá, minha filha. Senão eu não vou trabalhar. Mas o inconsciente, o que essas coisas todas produzem na gente, não é só nesse imaginário, mas é da história assim, ai, ainda além de ser tudo isso, ainda tem que estar bonitinha, né, esteticamente, tem que estar, né, beleza, para ser fofa, magrinha, ou sei lá, agora nem sei o que é o negócio do estético. Mas então, existem E sobre os nós padrões, os padrões, mas padrões da sobre eles sociedade. também. E aí leiam o Coisa de Menina e da Maria Homem do Contário Galigares, porque agora os homens também têm uma pressão estética diferente, porque a gente diz assim, ó, eu quero transar, mas eu preciso, ó, mas espera aí, eu preciso também gostar de algo que eu desejo. Então eles estão, né, não dá mais para ficar só também na frente da televisão tomando cerveja e vendo futebol. Mas eles têm essa demanda há muito menos tempo do que a gente. Então a gente carrega essa carga a mais, né? Então acho que a gente está agora indo para um outro, como a gente carregou muito tempo, a gente está indo para um outro nível, que é o de, peraí, né? Não, né? Eu posso ser mãe, eu posso. E é com a carga dessa coisa que as feministas dos Estados Unidos hoje trabalham, que é da carga emocional mesmo. A gente carrega, sim, ainda essa carga emocional de muito do trabalho com a casa e que é muito pesada. Ainda mais agora com a pandemia, em que as coisas do online, me poupe, né, filho? Ô, quem é que aí, né? Eu tô, às vezes eu dou risada, mas às vezes não dou muita não, porque eu falo, gente, como é que eu vou fazer para dar aula e ficar na aula online com meu filho? Como é que eu vou fazer para tomar banho, fazer comida e lavar roupa? Como é que eu faço com isso? Não, não né? Porque antes ele ia para um outro. Então, tem o ônus e o bônus. Eu acho que isso também restabelece uma significação dos nossos espaços, e inclusive dos espaços masculinos, dos quais eles têm que assumir, né? Para quem tem algum, né? Para quem tem a vivência nesses, né? Com pais dentro de casa, que precisa ser restabelecida. Mas, como a gente está falando da mulher, eu acho que assim, sempre sobra por uma questão cultural, né? Porque a gente diz assim, né? É a mamãe, né? É a mamãe que tem que fazer isso. É a mamãe. Não, não, não. Então, assim, Isso é com a pode tua ser que a mãe. mamãe. Pode ser. Mas aí a gente tem que ver. Pode ser que a mamãe trabalhe e o papai lave a roupa. Tá. Se a ressignificação do pacto social seja essa, filha, tá tudo bem. Então, a mamãe vai trabalhar e o papai vai trocar fralda. E o papai sei lá, lavar a roupa. Mas ele tem que ser estabelecido num pacto. A mamãe quer trocar fralda? Tudo bem, a mamãe vai trocar. Né? A mamãe também quer trocar fralda e dar uma trabalhadinha, o papai também? Então também tem que ser. Né? São as ressignificações.
que eu acho que são importantes, porque faz parte desse cartografar, né? Desse mapa que a gente tem que desvendar das relações humanas, dentre as quais a gente está incluída, e que precisa perceber o outro, assim, sem radicalidade, eu acho. Mas sempre pensando no nosso feminino. Sim, é. E hoje a gente vê muita mudança nesse sentido, ou caminhando para que essas mudanças ocorram, para que exista mais essa paridade, igualdade, né, dentro de casa. Eu vejo muita melhora. Claro que temos muito a melhorar ainda, mas eu vejo que hoje está bem melhor do que foi alguns anos atrás, nesse sentido, no âmbito familiar. Tem. Mas, sim, eu acho. Mas assim, sabe o que eu estava pensando? Sim, mas por conta de uma pressão externa, do tipo, por exemplo, pandemia, em que as pessoas se viram obrigadas a estar juntas no mesmo espaço. Uhum. Pô, vai ver que a pandemia tem essa, como é que é? Teve esse reflexo positivo, né? Se é que tem algum, mas enfim, porque as pessoas precisaram, né? Assim, ó, descobrir que elas são. Oi, tudo bem? Você é meu marido? Opa, você é meu namorado? A gente precisa conviver o tempo todo aqui dentro. Eu acho isso bem legal. É, Quando me perguntam sobre a pandemia, eu digo, olha só, eu brinco, eu estou vivendo na pandemia a licença maternidade, que eu nunca tive na vida. Porque aí eu sempre trabalhei na licença maternidade. E agora eu descobri que eu tenho filhos, gente. né? Que assim, eu preciso conviver com eles 100% do meu tempo. E aí, cada um nessa pandemia se descobriu de um jeito. E descobriu que tem marido, né? Ou descobriu que tem um namorado, ou descobriu que tem um crush, sei lá, porque precisou conviver intimamente o tempo todo com essa pessoa. Então, eu acho que isso foi legal nesse sentido, porque a gente desvendou, né, algumas coisas, dentre as quais essa que você falou, né, porque a gente precisou restabelecer na cabeça o tempo, né, porque o tempo, obviamente, o tempo é imaginado, né, a gente só tem um calendário gregoriano, mas o tempo agora na pandemia, ele não é o tempo de um dia, né? Sabe assim, a gente acorda e vai dormir. O tempo ele está sendo diferente, não é? A gente às vezes não dorme, a gente às vezes parece que dorme e acorda, parece que dorme na segunda e acorda na outra segunda, porque a gente não tem noção, né? Que a gente trabalha, daí tem um filho chorando lá embaixo, né? Dá comida, então, enfim, acho isso legal. Achei isso legal. Achei isso legal. Não é legal, mas enfim, tá. E a questão da finitude? Eu sempre trabalhei com isso, né? Porque eu sou nietzscheana. Então, a finitude para mim sempre foi uma questão que me atormentou porque a gente é finito. Então, acho que também a pandemia traz outra ordem de entendimento, tanto nas relações de trabalho que a gente está falando aqui, que incluem aqui nessa nossa história, que é a mulher na carreira do direito, que transversaliza a questão de gênero, de maternidade, de sexualidade, que é a finitude. A gente só respira hoje. Amanhã a gente não sabe se vai respirar. Então, tem um pedagogo que eu gosto muito, que é Perrenot, que fala isso, a gente precisa ter urgência no agir. Mas essa urgência é uma urgência de pensar naquilo que é mais prioritário, né? Do que é mais essencial e do que é mais afetivo.
Eu acho que se a pandemia trouxe alguma coisa e a gente tem que ter, né? É isso, a gente precisa viver o mais afetivo o tempo todo, fazendo as melhores escolhas nessa urgência do agir, porque a gente tem urgência no agir, né? Porque a pandemia paralisou? Não, não paralisou, ela continua, mas num tempo diferente. Para nós mulheres, para nós mães, para nós tudo, porque a gente tem que conviver com o trabalho, a gente tem que conviver com aulas online dos filhos, né? A gente tem Eu que ainda fazer não tudo ao estou mesmo passando por isso. tempo, no mesmo espaço, No assim, tipo, mesmo espaço. e eu falo assim, ó, gente, ó, a minha aula é com emoção. Se o meu filho vier aqui, é isso, cara, eu vou ter que dizer para ele o que é Vida verbo. Eu vou real. fazer, eu não posso fazer nada, e ele vai, e ele vem, e é assim, eu acho que essa transformação foi legal. Então, eu permito que eles transitem nas minhas aulas síncronas online, porque é essa a minha vida, é essa a minha vivência. Então, eu, como mulher professora, preciso dizer assim, filho, olha, tá, eu vou te ajudar. E agora? A gente está no mesmo espaço? Né? Então, eu É, preciso dizer, olha, espera aí, eu não posso falar contigo agora, mas eles precisam ver que eu também estou vivendo uma dinâmica que é diferente da sala de aula presencial e que não é fácil, porque a gente passa a costura e cozinha e passa para fora, nega, e ainda trabalha. Então, é, as pessoas têm que saber que é isso, não é? é verdade. Eu acredito que essa pandemia, para mim, o que mais me trouxe em questão do sentido positivo, tá? Porque não vamos generalizar, mas o que eu pego de positivo na pandemia é É. a questão dos valores. Valorizar a tua família, teus filhos, pai, mãe. Isso é o que eu trago para mim de mais de conviver, de dar atenção, de dar sentir, dar valor ao que realmente tem valor. Na pandemia, antes da pandemia, eu me separei. O William fez 4 anos agora em maio, ou seja, eu fiquei ano passado, esse ano, praticamente eu com ele. Eu, graças, Uhum. graças a Deus, eu tenho o apoio do meu pai, da minha mãe, então eles me ajudaram muito, me ajudam muito com ele. Tive uma questão de família, de doença, então questão de tratamento, enfim, de apoio nesse sentido também. Então esse olhar a gente passa a ter uma sensibilidade maior nessas questões, né? Claro que a nossa vida mudou, teve gente que mudou, virou de cabeça para baixo, enfim. Eu, graças a Deus, consegui conciliar meu trabalho, família, meu filho ficou em casa até, acredito que início de maio desse ano, que eu fui mandar ele para a escolinha. Mas até então ele ficou o tempo todo em casa. Então isso também mudou muito a nossa rotina. Ano passado, até o final do ano, eu ia só quando tinha algum agendamento de cliente, quando preferiam de maneira presencial o atendimento, que aqui todo mundo prefere presencial. Então, mediante agendamento, a gente ia até o escritório, atendia, fazia o que tem que fazer e vinha para casa. Para mim trabalhar, eu trabalhava enquanto ele dormia de tarde, porque senão ele quer mexer no computador, ele quer escrever também, ele quer ver o que eu estou fazendo, não dá. Então, tive que, essa questão do tempo, administrar da melhor maneira, né? Porque também os processos, os físicos não tiveram continuidade. A gente trabalha, graças a Deus, está todos os processos hoje
eletrônicos que a gente pode movimentar da onde a gente tiver internet. Então, isso foi um grande avanço. As audiências também de maneira eletrônica, que a gente faz da onde a gente tiver uma boa internet. Muito embora alguns clientes não tenham, né, não podem contar com um bom pacote de internet, então vem até o escritório para a gente fazer a audiência online. Mas eu vejo de maneira mais cômoda, em vez de ir até o fórum, esperar no fórum para um atraso, enfim, da audiência. Para mim, eu acho mais cômodo ficar no meu escritório, atender o cliente, fazer a audiência e deu. Então a gente teve que tá vendo aí como as questões que a gente começou a conversar, que foram pontuadas lá em cima, que são a de a gente, né, se tornar mulher, como a fala da Simone de Beauvoir, elas são tão significativas no sentido de que a gente tem possibilidade de se tornar mulher todo dia, né? Porque as variáveis são imensas para todo mundo, porque todo mundo tem um lado feminino, masculino, né? Mas mesmo assim, né? E ressaltando de novo, assim, eu acho que a luta do feminismo enquanto um movimento. Eu preciso falar isso como uma educadora, né? Ela é importante porque tem várias nuances, né? A gente não vai aqui colocar todas, mas eu só estou colocando de novo porque eu preciso, assim, né? Essa é a minha necessidade existencial como mulher, me colocar como feminista, porque eu acho que é importante. Porque embora a gente tenha ainda as pautas de disparidade salarial entre homens e mulheres que ainda existem, de condições, né, de condições de trabalho totalmente diferenciadas entre homens e mulheres, falando no sexo de novo, que saco. Imagina se a gente falasse dos trans, dos homos, nem quero falar nisso. Mas a gente ainda tem para resolver, para colocar na tua fala, as questões de maternidade que no Brasil são tão desconsideradas para nós que somos mães e que temos assim a guarda, né? A gente sofre muito com isso. Assim, talvez os homens que tenham a guarda também sofram, tá? Não estou falando, né? Mas enfim, é que normalmente, óbvio, agora a gente teve, existem mudanças comportamentais que têm que ser aí consideradas, mas normalmente eles ficam conosco e a gente sofre um impacto tremendo, porque a nossa capacidade de trabalho ela diminui, não tem jeito, porque a gente precisa, não é verdade? A gente precisa administrar uma coisa arada. Eu digo, quando me falam assim, Sandra, tu pode ir lá? Não, meu querido, o meu tempo é cronometrado, eu tenho que pensar no almoço, na janta, quando eu pego a Clara, o Vitor e a Sofia tá vindo. Então, quer dizer, e aonde é que eu fiquei nisso tudo? Não sei. Eu, Sandra Leal, devo ter ficado aí em 1 minuto que eu tomei banho, se é que ninguém me chamou, né? Minha filha, porque alguém sempre me chama. Eu brinco que quando eu vou no mercado, se eu não tô com eles, alguém fala mãe, eu já tô levando para casa, tô achando que é filho meu. Vem, meu querido. Porque eu falo, opa! Mas aí depois eu penso, não, eles estão na casa do pai, não é meu filho. Mas olha, como isso né, tá no nosso inconsciente. E assim também, não é só para mães que têm, né, que não estão nessa situação, é para mães que também têm pais, né, junto, uma situação recorrente. E é uma situação que no Brasil nunca foi muito discutida. Então, esse tema, ele, na verdade, né, a mulher na carreira do direito, ele transita
nessas questões que são de maternidade, de sexualidade que a gente não tocou, de gênero, né, de tudo que faz parte desse nosso universo, que é muito complexo. Mas, de novo, né, se não for atacado culturalmente, se a gente não começar a pensar nisso, não só, né, pelas leis, não só por essas, ela tem que ser atacado culturalmente. Porque pode ter uma lei, como a lei da Maria da Penha, mas você pode ainda continuar sendo agredida. Pode ser, né, a Maiaja, eu adoro a Maiaja Freitas, e então, e a Ana e tal. E aí, assim, violência psicológica agora é tipificada criminalmente. Ó, 100%, mas a cultura continua sendo a Infelizmente, mesma. continua. Não, formalmente eu, assim, não, sou da área do direito, aprendi que isso é importante, mas enquanto a gente não atacar aquilo que é visceralmente importante, como é por que alguém agride e por que alguém se deixa ser agredida e por que alguém, ainda depois de ser agredida, continua estabelecendo uma relação com aquele que a agride, a gente não está fazendo nada. Então, nós não somos bolha no direito, né? Nem homem, nem mulher. Nós não somos bolha. A gente precisa cada vez mais transversalizar, né? A gente tenta. Tem a justiça restaurativa, tem agora a possibilidade das constelações familiares dentro do direito, que eu acho legal, mas que a gente tem que ter cuidado, cautela sempre, né? Porque todas essas questões, né, vocês que são da área do direito de família, e eu que experimento tudo que é de loucuragem dessas aí, também sei que a gente tem que ter cautela. Mas eu acho que são importantes. E são construções do que o nosso significado de feminino pode fazer parte dentro dessa questão do feminino na área do direito. Porque eu acho que a gente tem uma fala diferente e ela precisa, eu estou falando do feminino agora, né? Independente do sexo. Ela precisa ser colocada, porque ela é diferente do masculino patriarcal, né? E do sexismo e do machismo, que sempre colocou a gente numa área e num local de submissão. Mesmo que a gente tenha invadido os espaços deles. Então, eu acho que a Márcia Tiburi tem uma fala muito legal, é radical, mas eu acho que a gente tem que cada vez mais expressar nossa fala feminina e não masculina, porque eles querem entender o que a gente fala do jeito que eles querem ouvir, né? Em homens e mulheres, tá? Né? Tem homens e tem mulheres machistas, mas a gente tem que intervir nesse mundo, num local de fala que seja cada vez, eu não diria mais, cada vez mais feminino e mais singular, daquilo que nos aproxima do que é ético, que aí a gente está, sei lá, né? Será? Mas acho que né? Acho que vai mais perto do que a gente pode fazer de melhor. Né? Não existe um mundo melhor. Edgar Morin diz que não existe um mundo, outro cara que eu adoro, diz que não existe um mundo melhor, mas a gente pode fazer o melhor dos mundos. Então faça isso com a sua possibilidade de existência, que é finita, né? Sendo homem ou mulher. É verdade. E muito embora a fala dela seja radical, é preciso que a gente tenha filtro, saber visualizar o contexto, mas filtrar o que de fato nos favorece, nos empodera. A gente ouve falar tanto em empoderamento feminino, vamos usá-lo ao nosso favor,
nesse sentido também. Sim, eu tenho uma. Como é que eu vou falar? Eu tenho uma. Porque agora que eu sou velhinha, né, querida? Eu sou uma prof velhinha, eu posso. É mesmo Você é verdade. uma prof experiente. Como é que é uma mentora? Agora que eu sou uma É, mentora, agora que eu sou uma mentora, né? Eu tenho algum assim, eu não gosto muito dessas falas assim politicamente corretas. Assim, eu tenho, por isso que eu pedi um acordo semiológico. Eu acho assim que tem algumas coisas que né, tipo afrodescendente. Eu gosto tanto da palavra negro, mas eu peço permissão para que sim, eu possa falar, porque eu ainda acho que o contexto da fala entre quem emite e quem escuta é o mais importante. Então, se eu peço permissão, e se não tem problema, eu vou falar. Eu acho que isso é o mais legal. E o politicamente correto nos coloca numa posição obrigatória de falar um termo. Ai, cara, enorme, é, ai, ai, hein? Não. E o tal do empoderamento, tá, eu entendo. Mas, assim, não gosto da palavra e nem acho que. Sabe, assim, tá. sim, Quando eu preciso utilizá-lo, e acho que ele é essencial, né? Eu acho que ele é e foi essencial na música, nas artes, na cultura, e tá, vamos lá, vamos. Mas eu eu gostaria de. Eu acho que não é empoderamento. A questão não é do empoderamento. A questão é de você. Porque não é o empoderamento, né? Eu acho que a questão, quando a gente fala de mulher, é sempre a questão da alteridade. Porque você não é só mulher e ponto. Você é mulher num contexto em que você tem que transitar entre entre muitas coisas, entre relações afetivas, entre relações de maternidade, entre relações de trabalho. Então, tá, vamos lá, vamos botar o empoderamento como né, assim, uma atitude positiva de, mas eu, né, assim, entendo o contexto, mas não uso por uma questão filosófica. Então, eu acho que o que a gente tem que produzir é a questão da alteridade, do dialogar. Seja eu mulher, trans, neutro, quis, homem, sei lá, o negócio é assim. Você, na verdade, se estabelecer como um ser humano e tentar, a partir disso, entender o outro no mesmo nível. Isso é uma coisa habermasiana, mas enfim, né? Vamos lá. No mesmo. A gente tentar estabelecer diálogo, independente de empoderamento ou não. Eu entendo que empoderamento é uma coisa que a gente precise, porque, né, de ressignificação da feminilidade, mas não gosto dessa palavra, assim. Mas entenderam aí, né? É isso. Eu acho que mais do que empoderamento é alteridade, porque tem homem na parada, tem gente na parada diferente. Não sou só eu mulher, não sou só eu Sandra. Tem um monte de singularidades das quais eu preciso, com as quais e das quais eu preciso para sobreviver. Então, eu acho que é mais diálogo do que empoderamento, né? Mas tá. Vamos lá, vamos se empoderar. Ai. Então, tu acredita que já faz 1h30 que a gente tá papeando? Ai, não! Eu não vejo o tempo. Ai, meu Deus, é? Aham. Ai, meu pai do céu! Passou rápido, né? Passou. Eu nem sei o tempo, porque. Ai, gente, eu nem vejo.
Tá. E Eu agora? O que a gente faz? eu queria que tu deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão se formando, para as mulheres não desistirem dos seus sonhos. O que você traz nesse contexto? Ah, que bom que tu falou isso agora, né, Débora Brasil, querida? Ótimo, tá, querida? Muito obrigada por ter falado isso. Olha, sabe o que eu acho? Ai, ela me deixou numa saia justa. Deixa eu Olha te só, eu dizer, acho. eu acho que Ah, você deve lembrar que o Pablo Seymour acabou de entrar. Eu aham, não sei se é aham. do teu tempo de Ai, meu pastor. chuchu, tem muitos chuchus por aí que eu não vi, porque eu não quero botar óculos para não me fazer de velha. Pablo, eu adoro você ainda. E todos os outros que entraram, sei lá. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem uma coisa que a gente esquece, né, quando a gente esquece por conta de muitas coisas. Que o melhor da vida é ser simples, assim, sabe? Ai, nossa, que clichê, mas não é, não é. Que eu acho e que eu digo quando eu vou, mesmo nas aulas online agora, eu tenho uma dificuldade enorme em dar aulas online, porque eu gosto de abraçar, beijar, então, assim, eu tive uma dificuldade imensa tenho uma dificuldade imensa de, por exemplo, sei lá, aula gravada. Pô, não tem ninguém, eu fico me olhando. Eu me mexo, né? Eu falo, ai, gente, quem é que me aguenta? Assim, né? Eu tinha um professor que dizia, todo professor é narcísico, Sandra. Eu falei, pá, mas cara, eu me olhando, nem narcísica sou, porque, né? Porque o professor é narcísico porque ele se expõe de um jeito muito físico, estética, e ética e corporalmente, né? Então a gente se doa muito, né? Há uma intensidade de relação com o aluno que é bem intensa. Para mim né? Por isso que eu sou pro. Mas eu acho que eu aprendi que há nas coisas do mais simples aquilo que a gente, né? É isso, parece clichê, que é muito interessante de se estabelecer, de se conectar, assim. Eu acho que nada do que a gente pensa que seja impossível o é, porque a gente pode realizar desde o simples até aquilo que a gente acha que não pode. Por que não pode? Ué, porque não quer. Você não vibra no querer. Mas eu acho que a pandemia trouxe essa questão, assim, né? De você se pensar na finitude, se pensar como um ser que logo ali, daqui a pouco, vai embora. Então, é preciso que a gente faça, isso é uma coisa que eu sempre pensei na minha vida inteira. É melhor que você faça agora, nesse minuto, o que você quer fazer. Mas é o que sim, não é o que você quer fazer para você só, né? Isso é muito egoísta. É o que você também quer fazer com quem você ama ou com quem você com quem você deseja ou com quem você tem como, né, como agente, como profissional, deseja que seja. Ou seja, é estar presente agora, como eu estou aqui. Então, agora, como eu estou aqui, eu absolutamente presente. Eu acho que a gente não é que a gente não pensava, às vezes a gente esquecia que a gente precisava ser presente agora. Então, assim, agora eu tô aqui com a Débora e tô maravilhada e assim, eu tô com prazer de estar aqui. É isso que a gente precisa estar. Então, os sonhos vêm daí, porque o resto todo dos sonhos são executados para aquilo que a gente quer, né? E faz com que eles sejam
executados. Bom, eu nunca quis ser, olha só, nunca quis a área da advocacia. Olha só, vou confessar para vocês. Não, eu queria ser bailarina, né, querida? Mas para pobre não podia, nega. Como é que eu ia ser dançarina há tantos anos atrás? Eu tenho 25 anos. Ah, nada. Eu queria ser bailarina, mas e pensa, não ia ter como pagar meu aluguel, né, nega? Mas eu dancei até os 30 profissionalmente. Mas não consegui ser bailarina. Depois aí, olha só, no vestibular eu queria jornalismo. Mas o meu pai falou, querida, jornalismo? Aí ele falou, pô, daí sabe essas coisas, olha só. Aí ele falou, não, põe direito. Eu falei, pai, hoje eu queria ser bailarina. Tu me, pô, eu queria botar jornalismo. Agora tu tá me falando de direito? Ó, o pai tá escutando aí, porque ele tá aí. Eu falei, puto, vou botar. Pai, não é que eu passei? E olha, eu vou te dizer. Adoro o que faço. Adoro o que faço. Tá, mas ainda vou ser bailarina e jornalista. Porque é isso que a gente que tem dos sonhos que não precisam ter tempo. Vou voltar a dançar e quem sabe eu não vou fazer uma faculdade de jornalismo. É isso que a vida é isso que a vida nessa dimensão física proporciona para gente, que a gente precisa fazer. Então, não existem sonhos que não possam ser realizados por nós mesmos, né? Desde que eles sejam desejados, né? Então, é isso. E que sejam, né? E que não só sejam desejados, mas que sejam construídos, né? Então, não há nada que nos impeça nessa dimensão física, que é a única, que a gente conhece, que a gente não possa fazer. Não é? Só basta querer e correr atrás. Jamais desistir deles. De nenhum. De nenhum. Tá, pode acender uma velinha para São Jorge também, tá? Eu acendo, nega. Pode acender uma velinha para São Jorge, tem ação em Xangô. Se vocês quiserem, a gente faz uma outra live astrológica aqui, que eu sei tudo. Então vamos agendar a próxima. É um prazer enorme estar aqui hoje contigo. Fico assim, ó, extasiada. Muito obrigada por me fornecer um pouquinho do teu tempo, que eu sei o quanto é corrido, em razão das aulas, da vida na pandemia, né? Então eu quero te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui contigo e que a gente possa estar batendo em outro momento mais bate-papos como esse. De repente, numa próxima oportunidade, o Pablo aceite trocar um papo conosco ao vivo e a cores. Sim, Pablo já está intimado. Ele não precisa ser chamado, ele já está intimado. Viu, Pablo? A Pro Sandra está dizendo. Olha só, eu acho que é tão legal. Sabe o que eu acho que é legal dessas coisas que a pandemia fez? Que a gente se conectar por aqui. E eu sou tão... agora eu me sinto... Ele assim, ó. Tá. Tá, mas eu não quero falar de cavalos, nem de coisas assim, tá, Pablo? A gente vai falar de astrologia, Tá. Então tá. Olha aqui. Acho que na pandemia a gente teve uma história que foi assim, a gente realizar essas conexões, papos, né? Essas conexões pessoais que, enfim, não são de se tocar, mas são de se tocar de um outro jeito. Eu acho que isso é muito legal. E de estabelecer
assim, para mim, quando eu faço uma live dessa, é a live do afeto, da nostalgia, porque toca em mim aquilo que eu fui em algum dia aí, né? E que me dá como é que é? Um alívio na alma de saber que existem algumas outras pessoas que ainda lembram de mim, sabe assim? É uma coisa assim, sabe? E que eu fico assim, ó, ai, ufa, sabe? Eu tô lá ainda, eu sou um pequeno pedaço que ainda existe em alguém ou em alguns, então eu acho que isso que é muito legal. Então eu tô muito feliz, fiquei muito feliz, né? Estou muito feliz de estar aqui e a gente vai fazer outras. Vamos sim, vamos Ah, marcar. A próxima não vai demorar tanto para sair que nem esta. É que quando o meu pequeno tá em casa, ele quer falar. Ele fica do meu deixa lado ele e às vezes falar, ele minha quer. nega. Ele fala comigo Mas que aí a gente já bota ele. ele toma conta. Esse pequeno também é assim. Mas deixa, Ele é muito falante. mas a gente vai fazer, com Vamos sim. certeza. Vou verificar com o Pablo uma data que ele consiga para nós administrar e voltamos a conversar. Voltamos. Vai ser uma trilogia. Pelo menos essa pandemia, você falou da nossa conexão. Não, assim, ó, para mim foi esse contato pela internet, essa possibilidade. Eu tô com amigos virtuais de Manaus. Tenho conexão com o Brasil inteiro, graças à pandemia. Legal, né? Não é legal isso? Eu Muito. também, eu achei legal. Assim, eu acho legal e às vezes eu fico assim, eu acho legal e às vezes eu fico esvaziada, porque às vezes é legal, porque a gente tem, às vezes a gente não pode ter, porque a gente não tem um contato e a gente não conhece, mas também, né, é uma coisa de uma dualidade, de uma dualidade, né, intensa, assim, de emoções, mas é o que Pelo temos menos para a o gente momento. pode, é o que temos por momento, pelo menos a gente pode encurtar um pouquinho a distância, né? É. Mas louca para ter um contato de novo pessoal, que eu também gosto de abraçar, de dar a mão, de apertar, de matar a saudade. Mas no momento certo, estamos caminhando para isso, né? Vamos voltar nosso contato físico. É, adorei, meu amor. Muito Muito obrigada pelo obrigada. convite. Beijão. Até a próxima. Tchau, Pablo. A próxima é com a gente, hein, Pablo? Ó, Fica a dica, Pablo. Não vai escapar. beijo. Beijo. Até. Até.